Vamos a mais uma aula, agora sobre o assunto de unidades de medida. Uma aula com o professor doutor Elvis Sidney Bus. Para mais conteúdos, visite o nosso site. Vamos falar de unidades de medida, focando principalmente no Sistema Internacional de Unidades. Para registrar e relatar os resultados das medições, a comunidade científica adota o sistema métrico de unidades. Este sistema vem sendo usado internacionalmente na ciência e é chamado de Sistema Internacional de Unidades, abreviado simplesmente como unidades SI, SI de Sistema Internacional. Na verdade, vem da expressão em francês, Système International. As unidades básicas de medida são o quilograma, para medir massa, o metro, para medir comprimento ou distâncias, o segundo, como medida de tempo, a temperatura medida em Kelvin, quantidade de substância ou quantidade de matéria medida em mol, corrente elétrica medida em ampere e intensidade luminosa medida em candela. A abreviação de quilograma é kg, a abreviação de metro m, a abreviação de segundo s. Por isso, esse sistema também é conhecido como sistema MKS, m de metro, k de quilograma, s de segundos. As três unidades mais básicas são metro, quilograma e segundo, para medir distâncias, massas e tempo. Espaço, metros, tempo, segundos, matéria ou massa, quilogramas. Portanto, o sistema mais utilizado na ciência e aceito internacionalmente através de acordos internacionais e recomendações das sociedades e uniões internacionais de química e de física, é o sistema MKS, Sistema Internacional de Unidades de Medida. Quando as quantidades são maiores ou menores do que metro, quilograma e segundo, são aplicados sufixos apropriados. Por exemplo, 1000 metros equivalem a 1 quilômetro. Em termos de notação, 1000 m igual a 1 km, onde k é o prefixo para quilo. Note que a unidade básica do Sistema Internacional não é o grama, mas é o grama já acompanhado do sufixo, o quilograma, ou seja, 1000 gramas. Aqui nesse quadro podemos ver os prefixos do Sistema Internacional. No meio da tabela, podemos ver o prefixo começando em 10 na 0 ou 1, ou seja, nenhum prefixo, uma unidade. Uma unidade, por exemplo, metro. 1 metro
apenas M, sem nenhum prefixo acompanhando a letra M. Subindo ao longo da tabela, a partir de 10 na zero, ou seja, a partir da unidade, temos uma escala de dezena. Na escala de dezena, temos 10 unidades, múltiplo de 10 unidades. Esse prefixo é adotado desde 1795. Aqui está o ano quando o prefixo foi adotado. E o símbolo é DA. Se lê deca, por exemplo, decâmetros, decâmetros, decâmetro. Um decâmetro equivale a 10 metros. Uma centena de unidades, 100, adotado desde 1795, o símbolo H, lê-se hecto. Um hectograma, portanto, são 100 gramas. Um hectômetro, portanto, são 100 metros. O prefixo mais importante, mais visto, mais encontrado nas medidas, o milhar. 1000 unidades, adotado desde 1795, o prefixo com o símbolo K, lê-se quilo. 1000 unidades, por exemplo, quilômetro, quilograma. Depois temos 1000 vezes 1000, 1.000.000. 1.000.000 de unidades, adotado o prefixo desde o ano de 1960, o prefixo mega, dado pelo símbolo M maiúsculo. Muito cuidado que existem dois prefixos com a letra M. O mega, letra M maiúsculo, e o mili, letra M minúsculo. O mili é 1 milésimo, uma parte em 1000 da unidade. Mililitros, miligramas, milímetros. 1 milésimo da unidade. M minúsculo. M maiúsculo, mega. Próxima unidade, 1.000.000 de milhar, ou seja, 1 bilhão. 1 bilhão de unidades, utiliza-se a letra G maiúsculo. 1 giga. 1 gigabyte de memória. 1 milhão de bytes de memória. Os discos de discos rígidos atuais, HDs atuais, possuem uma capacidade na ordem de terabytes. Tera, trilhão, T maiúsculo. 10 elevado a 12. 1 milhar de bilhão, 1 quadrilhão. 1 quadrilhão são 10 na 15 unidades, utiliza-se o prefixo peta. 1 trilhão de bilhão, que é 1 quintilhão, que são 10 na 18 unidades, é um hexa, letra maiúscula E. 10 na 21 unidades, adotado desde 1991, é um sextilhão, é um zeta. 10 na 21 é a ordem de grandeza da massa na Terra. 10 na 21, da ordem de 10 na 21 quilogramas, ou seja, da ordem de zeta, zeta. E finalmente 10 na 24, um septilhão,
de unidades, 10 na 24 unidades, equivale a um iota, letra maiúscula Y. Muito importantes são as frações de unidade. 1/10 de unidade é um deci, 1 decímetro, 1 decigrama, 1 decilitro. 1/100º de unidade, 10 na menos 2, letra C minúscula, centímetros, centímetros, 1 centímetro, 1/100º de 1 metro. 1 milésimo, a milésima parte, uma parte em 1000, é o mili, letra minúscula M, lembrando, M minúsculo, mili, M maiúsculo, mega, mega, milhão, mili, 1000. Essa letra grega aqui, que parece um muzinho, é a letra Mi. Essa é a letra Mi. A letra Mi indica 1 milionésimo daquela parte, daquela unidade, ou seja, 10 elevado a menos 6, ou seja, 1 dividido por 10 na 6, 1 dividido por milhão. Uma parte em milhão é um micro, micrômetro, microsegundo, microgramas, micro, mi, letra grega, mi. Uma parte em bilhão, 1 bilionésimo, unidade adotada desde o ano de 1960. É o nano, nanômetros, nanosegundos, nanogramas. Uma parte em 1 bilhão, uma parte em 10 na 9, 10 na menos 9 unidades. Nano, nanotecnologia, nanotecnologia, a tecnologia da escala de dimensões da escala do nanômetro, ou seja, do bilionésimo de metro. 10 na menos 12, pico, letra minúscula P, adotado desde 1960. Um picosegundo, 10 na menos 12 segundos, ou seja, 1 trilionésimo de segundo, uma parte em 1 trilhão de segundos. 1 quadrilionésimo, ou seja, uma parte em 10 na 15, 10 na menos 15. Temos o fento, 1 femtosegundo, 10 na menos 15 segundos. 1 fentômetro, 10 na menos 15 metros. Onde aparece 10 na menos 15 metros? As dimensões do núcleo do átomo. Um núcleo de átomo é da ordem de 10 na menos 15 metros, ou seja, o tamanho de um núcleo de um átomo é da ordem de fentômetros. 1 quintilionésimo, 10 na menos 18, uma parte em 10 na 18. Recebe o prefixo de ato. Atômetro, atosegundo. A minúsculo, indica o prefixo de 10 na menos 18 unidades, adotado desde 1964. Desde 1991, com o avanço da tecnologia, passou-se a olhar para a matéria na escala do zepto, tanto do espaço quanto do tempo. Um zeptosegundo, um zeptômetro, 10 na menos 21 metros. Um zeptograma, 10 na menos 21 gramas. Desde 1991 também se trabalha com o septilionésimo de unidade. 1 iocto, 10 na menos 24 unidades, ou seja, 1 sobre 10 na 24 é um iocto. 1 ioctosegundo, 1 ioctograma, 10 na menos 24 gramas. Letra Y minúsculo,
No extremo, 10 na 24, iota, Y maiúsculo. No outro extremo do pequeno, 10 na menos 24, Y minúsculo. Não confundir Y minúsculo com Y maiúsculo. Z minúsculo com Z maiúsculo. Não confundir um zeta de unidades, 10 na menos 20, 10 na 21 unidades, com um zepto de unidades, 10 na menos 21 unidades. Essas são as unidades de medida, os prefixos adotados no Sistema Internacional de Unidades. Vamos falar agora sobre as escalas de temperatura mais utilizadas. As escalas mais utilizadas são central, a escala Celsius, de longe a mais utilizada, antigamente também chamada de escala centigrada ou graus centígrados, mas o correto é falarmos graus Celsius, é a escala Celsius. Nos Estados Unidos se utilizam a escala Fahrenheit, e na ciência, nos cálculos científicos, nos cálculos termodinâmicos, se adota a escala de temperatura Kelvin. Graus Fahrenheit, graus Celsius, Kelvin. Não se fala graus Kelvin. Note que aqui acompanhado do símbolo K, que designa a escala de temperatura Kelvin, não existe a bolinha, não existe o símbolo de grau. Logo, não se lê 373,15 graus Kelvin. Se lê corretamente 373,15 kelvins. O ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit é 212 Fahrenheit. Na escala Celsius, 100 graus Celsius. E na escala absoluta Kelvin, 373,5 Kelvin. Note que o comprimento da escala Celsius é de 100 unidades entre a temperatura de congelamento da água, 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição, o ponto em que a água ferve na atmosfera padrão do nível do mar, 100 graus Celsius. Entre 0 graus Celsius, o ponto de congelamento, e o ponto de ebulição, existem exatamente 100 graus dividindo a escala. Já na escala Fahrenheit acontece algo diferente. O ponto de congelamento da água é marcado como 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit. Entre 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit existem 180 graus. Portanto, o tamanho da escala Celsius e o tamanho da escala Fahrenheit não é o mesmo. Para cada 100 graus Celsius se passam 180 graus Fahrenheit. Para cada 5 graus Celsius se caminha 9 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. Para cada 1 grau Celsius que se move na escala Celsius, se move 1,8 graus na escala Fahrenheit. Por que 1,8? 1,8 é a divisão de 180 sobre 100. 180 dividido por 100, 1,8. Então, cada grau que se anda na escala Celsius, você anda 1,8 graus na escala Fahrenheit. Na escala Kelvin, você anda a mesma quantidade de graus, porque existem exatamente 100 graus, existem exatamente 100 unidades Kelvin entre a ponto de congelamento da água, que se dá a 273,15 Kelvin, até o ponto de ebulição da água, que se dá a 303,15 Kelvin.
Essas são as três escalas de temperatura mais usuais: graus Fahrenheit, graus Celsius e a escala Kelvin ou escala absoluta. Note os pontos principais. 0 grau, a água congela, 0 graus Celsius. Isso equivale a 273 Kelvin na escala Kelvin. Guarde esse número, 273,15 Kelvin equivalem a 0 graus Celsius. Este é o ponto normal de congelamento da água. No mundo científico, se utiliza a escala de temperatura tanto Celsius quanto a Kelvin. Relatórios, trabalhos científicos, apresentações e artigos podem ser reportados nas escalas Celsius e Kelvin. Tanto os termômetros de laboratório quanto os termômetros empregados em equipamentos industriais geralmente utilizam a escala Celsius. Os fornos para cozimento de alimentos geralmente indicam a temperatura na escala Celsius. Os fornos elétricos e fornos de fogão geralmente possuem regulagem baseada na escala Celsius. Mas em cálculos envolvendo equações de estado termodinâmicas, como trabalhos com a equação dos gases ideais ou de gases reais, ou quaisquer outras relações, devemos empregar a escala padrão Kelvin. Como se utiliza diversas escalas para medir temperatura, é importante saber converter de uma escala de temperatura para outra, usando as seguintes relações. A temperatura em graus Celsius equivale a 5 nonos da temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Já a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius adicionado de 273,15. Note que na escala Kelvin não se utiliza graus. Aqui na letra K não existe o símbolo de grau, o círculo que indica que se trata de uma leitura de graus. Se fala então apenas a temperatura em Kelvin. Por exemplo, a temperatura de congelamento da água é 273,15 Kelvin. Note que em Kelvin não se usa graus. Muito importante nos trabalhos de laboratório e nos trabalhos industriais, de cozinhas industriais e domésticas, é a medida dos volumes. Aqui na figura podemos ver equipamentos de laboratório que servem para medir volumes. O primeiro equipamento aqui de vidraria é uma bureta. A bureta serve para medir um volume escoado. O volume que escoou para este copo de Becker pode ser medido na escala de volume que é impressa nessa bureta. Ao lado da bureta,
vemos um balão volumétrico. O balão volumétrico possui um volume determinado que é medido até uma marca. Soluções devem ser preparadas utilizando balões volumétricos. Ao lado do balão volumétrico se tem uma, nós vemos aqui um outro equipamento para medidas de volume um pouco menos exatas, que é a proveta. Aqui temos uma proveta e ao lado da proveta temos uma pipeta volumétrica. A pipeta volumétrica é um instrumento volumétrico de vidraria de laboratório que serve para pipetar uma quantidade exata de um volume determinado de solução. Por exemplo, aqui temos um balão que pode ser um balão de 200 ou 250 mililitros. E aqui pode ser que tenhamos uma pipeta de 25 mililitros. Portanto, se desejamos pipetar uma quantidade de 25 mililitros determinados de uma solução, devemos usar uma pipeta com o exato volume, devidamente calibrada para aquele volume. Importante guardar as seguintes relações. 1 litro. 1 litro equivalem a 1000 mililitros. 1000 mililitros equivale a 1 litro. 1000 mililitros também equivalem a 1000 centímetros cúbicos. Portanto, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. E 1 litro é a milésima parte de 1 metro cúbico, ou seja, 1 milésimo, 0,001 metros cúbicos. Por quê? Porque 1 metro cúbico contém exatamente 1000 litros de volume. Uma caixa d'água que mede 1 metro cúbico de volume comporta exatamente 1000 litros de água. Já 1 mililitro é a milésima parte de 1 litro, ou seja, 1/1000 de 1 litro, uma parte em 1000 de 1 litro. Portanto, 1 litro contém 1000 mililitros e 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Guarde essas relações. 1 metro cúbico igual a 1000 litros. 1 litro igual a 1 milésimo do metro cúbico. 1 mililitro igual a 1 milésimo do litro, que é igual a 1 centímetro cúbico. 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. E 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. E 1 metro cúbico você tem 1000 litros. Guarde essas relações na sua memória. Elas são importantes e serão utilizadas ao longo de toda a sua vida profissional. Vamos então agora resolver alguns exercícios sobre unidades de medida. O exercício 5 da nossa lista pede o seguinte enunciado: quais são os prefixos do Sistema Internacional e os símbolos correspondentes aos seguintes multiplicadores? Item A, 10 na menos 2. Item B, 10 na menos 6. Item C, 10 na menos 3. Item D, 10 na 9. Item E, 10 elevado a 6. Item F, 10 elevado a menos 18.
Para resolver esse exercício, basta consultar a tabela de prefixos. Item A, temos 10 elevado a menos 2. Isso equivale a um centi. Letra minúscula C. Olhando na tabela, 10 na menos 2. 10 na menos 2 equivale ao prefixo centi. Símbolo C minúsculo, isso é um centésimo de unidade. 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6 é uma parte em 10 na 6, ou seja, uma parte em 1.000.000. Isso é um micro. Letra grega, mi. 10 na menos 6, prefixo micro, símbolo mi. 10 na menos 3, bastante popular. 10 na menos 3, prefixo mili, símbolo M minúsculo. 10 elevado a 9. 10 elevado a 9, temos que olhar nas potências positivas. 10 elevado a 9 é o prefixo giga, letra maiúscula G, que vale a 1.000.000.000. Giga, letra maiúscula G, equivale a 10 na 9, 1.000.000.000 de unidades. 10 na 6, 10 na 6, mega, 10 na 6, mega, M maiúsculo, equivale a 1.000.000 de unidades. 10 na menos 18, olhando na tabela, 10 na menos 18, temos o prefixo ato, ato com 2T e o símbolo A minúsculo, que vale a um quintilionésimo de unidade. Letra minúscula A, prefixo ato, 10 na menos 18. Vamos ao exercício 8, que exercita a parte de unidades de volume. O exercício 8 enuncia o seguinte: arranje as seguintes quantidades em ordem crescente de volume. Item A, 10 litros. Item B, 100 mililitros. Item C, 0,10 megalitros. Item D, 1,0 vezes 10 na 3 mililitros. Item E, 20 centilitros. Item F, 1,0 vezes 10 na 4 nanolitros. Para resolver esse tipo de exercício, uma estratégia é converter todos os valores indicados para unidades de litros, e então comparar todos os números na mesma unidade, a unidade de litros. No item A temos 10 litros. 10 litros são 10 litros. Vamos converter tudo para litros. No item B temos 100 mililitros. 100 mililitros. 100 mililitros são 100 vezes mili, que é 10 na menos 3, litros. Mili, 10 na menos 3. Uma parte em 1.000, uma parte em 10 na 3, ou seja, 10 na menos 3. Então, temos 100 que multiplica 10 na menos 3. 100 multiplicado por 10 na menos 3, temos 0,1. Portanto, 100 mililitros é 1/10, ou seja, 0,1 litros. 1/10 de litro, 100 mililitros.
Item C, 0,10 megalitros. 0,10 megalitros são 0,10 vezes 10 na 6 litros. Mega, 10 na 6. 0,1 vezes 1 milhão é 100 mil. Portanto, 0,10 megalitros equivalem a 100 mil litros. Item D, temos 1,0 vezes 10 na 3 mililitros. 1,0 vezes 10 na 3 mililitros equivalem a 1,0 vezes 10 na 3 vezes mili. Mili é 10 na menos 3 mililitros, 10 na menos 3 litros. Portanto, eu ganho 1,0 vezes 10 na 3 vezes 10 na menos 3. 10 na 3 vezes 10 na menos 3 é 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. 1.000 vezes 1 sobre 1.000 é 1.000 dividido por 1.000, que é 1. 1 vezes 1, 1. 1 litro. Portanto, 1 vezes 10 na 3 mililitros é 1 litro inteiro. 20 centilitros. Centi, centésima parte. 1 sobre 100, 10 na menos 2. 20 vezes 10 na menos 2 litros. 20 dividido por 100, 20 centésimos de litro ou 2 décimos de litro. 0,2 litros. Item F, 1,0 vezes 10 na menos 4 nanolitros. Nano, 10 na menos 9. Portanto, fica 1,0 vezes 10 na 4 vezes nano, 10 na menos 9 litros. Fica 1 vezes 10 na 4 vezes 10 na 9. 10 na 4 vezes 10 na menos 9 igual a 4 menos 9 menos 5. 1 vezes 10 na menos 5, ou seja, 1 dividido a 10 elevado à quinta potência. Isso é 0,00001. 2, 3, 4, 5. Menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula desloca 5 casas a partir da posição original, que era à direita do 1. Portanto, eu tenho 0,00001 litros. Feito isso, podemos comparar 10 com 0,1, com 100 mil, com 1, com 0,2 e com 0,0001. Podemos, então, colocar os resultados em ordem crescente, como foi pedido pelo enunciado do exercício. O menor número de A até F, visivelmente, é 0,00001 litros. Portanto, o menor de todos é o item F. O segundo menor número é 0,1. 0,1 é muito maior, ou seja, na ordem aqui é maior do que o item F. Portanto, o próximo da lista é o item B. 2 vezes 0,1 é 0,2. Portanto, depois do item B, maior que o item B, nós temos o item E. Depois, maior que 0,2, nós temos nessa lista 1 litro. Portanto, item D. Maior que 1 litro, nós temos 10 litros. Portanto, item A. E, finalmente, o maior de todos esses números, 100 mil. 100 mil litros é o maior de todos, item C.
Essa é uma maneira de se resolver esse exercício colocando em ordem de grandeza os números, referidos todas à mesma unidade de medida, a unidade de litros. Uma vez conhecida a resposta, tente repetir o exercício por si mesmo, olhando para a lista de exercícios, verificando a sua lista de exercícios e tentando construir a solução por si mesmo. Depois, confira a resposta nesta videoaula. O próximo exercício de unidades de medida é o exercício 9 da lista de exercícios, que diz que o volume de uma esfera é dado pela fórmula V igual a 4πr ao cubo dividido por 3, ou seja, 4/3 de πr ao cubo, onde r é o raio, π é o número π, que equivale a 3,141,596. Calcule o volume de uma esfera com um raio de 100,0 picômetros. Expresse sua resposta em unidades de metros cúbicos. Metros cúbicos. A solução desse problema começa por expressarmos o raio de 100,0 picômetros em unidades de metro, porque a resposta pedida deve estar em metros cúbicos. Portanto, 100 picômetros equivalem a 100 vezes 10 elevado a menos 12 metros. Pico, 10 na menos 12. Portanto, 100 picômetros, 100 vezes 10 na menos 12 metros. Empregando a fórmula do volume da esfera dada no enunciado, colocamos os valores numéricos correspondentes. 4, 4, que multiplica π. Utilizamos o π como aproximadamente 3,14159, que multiplica o raio 100 vezes 10 na menos 12 elevado ao cubo. Portanto, temos que elevar 100 vezes 10 na menos 12 ao cubo, multiplicar por π, multiplicar por 4 e dividir por o número 3. Realizando essa operação com uma calculadora ou com uma planilha de cálculos Excel, ou com a calculadora do Windows, ou com a calculadora científica que você mais gosta, você chega à conclusão de que o volume é de 4,189, 4,189 vezes 10 na menos 30 metros. Metros cúbicos. Metro elevado ao cubo, metro cúbico. Unidades de metros cúbicos. Portanto, uma esfera que tenha raio de 100 picômetros terá um volume da ordem de 10 na menos 30 metros. Observe a resolução e tente repetir o exercício por conta própria, sem olhar para a resolução. Depois volte e verifique se você conseguiu fazer o exercício corretamente. O próximo exercício que vamos resolver é o exercício de número 10 da lista de exercícios.
O exercício de número 10 tem como enunciado: o volume de um cubo é dado por V igual a elevado ao cubo, onde A é o comprimento da aresta do cubo. Calcule o volume de um cubo de aresta igual a 200 picômetros. Expresse sua resposta em unidades de metros cúbicos. Vamos passar a solução desse exercício da seguinte forma: a aresta A vale 200 picômetros. 200 picômetros são 200 vezes 10 na menos 12 metros. O volume de um cubo é dado pelo cubo do valor da distância da sua aresta, do comprimento de sua aresta. Volume é igual a aresta elevado ao cubo. Logo, basta substituir o valor na fórmula. 200 picômetros são 200 vezes 10 na menos 12 metros. 200 vezes 10 na menos 12 metros, elevado ao cubo, metro elevado ao cubo, metro cúbico. 200 vezes 10 na menos 12 elevado ao cubo equivale a 8 vezes 10 na menos 30 metros. Cuidado aqui, tem um erro aqui, deveria ser 10 na menos 30. Aqui está 10 na 30, é 10 na menos 30. Note que faltou um sinal de menos. Corrijam no seu exercício, colocando corretamente o sinal de menos, acompanhando o expoente. 8 vezes 10 na menos 30 metros cúbicos. No exercício 11, nós temos que a massa de 20,4 gramas de uma substância possui um volume de 1,50 centímetros cúbicos. O exercício pede para se calcular a densidade da substância, expressa em unidades de grama vezes centímetros na menos 3, ou seja, em gramas dividido por centímetros cúbicos, em gramas por centímetros cúbicos. Essa é uma forma de escrever gramas por centímetros cúbicos na forma de uma multiplicação. Grama, o ponto indica vezes, centímetros na menos 3. Grama vezes centímetros elevado a menos 3 é a mesma coisa que gramas dividido por centímetros ao cubo. Gramas por centímetros cúbicos. Grama vezes centímetros na menos 3. A solução desse problema passa pela separação dos dados do enunciado. A massa é de 20,4 gramas. O volume, por sua vez, é de 1,50 centímetros cúbicos. 1,50 centímetros cúbicos. A densidade de uma substância é dada pela fórmula. Rho é igual a massa dividido por volume. M sobre V, onde M minúsculo aqui está indicando a massa de substância e V maiúsculo o volume. Essa letra que parece um P minúsculo é a letra grega Rho. Rho possui som de R, é a letra Rho. Rho é usado para designar a densidade. Na literatura, justamente pode ser utilizado Rho ou D minúsculo.
Como D minúsculo pode ser confundido com distância, utilizamos a letra grega ρ para designar a densidade de uma substância. Ela é expressa como a massa da substância dividida pelo volume da substância. Aplicando os dados do problema dentro da equação que define a densidade, a fórmula que define a densidade, vamos dividir a massa de 20,4 gramas por 1,50 centímetros cúbicos. 20,4 dividido por 1,50 resulta numa densidade de 13,6 gramas vezes centímetros na menos 3. 13,6 gramas por centímetros cúbicos é a densidade dessa substância. Tente refazer este exercício sem olhar a resolução para que você aprenda. Memorize a equação, memorize a definição de densidade como massa dividido por volume. Essa definição aparecerá por diversas vezes nos estudos subsequentes de toda a química, de toda a ciência e tecnologia que você terá em sua carreira. Será utilizado também no seu trabalho profissional. Portanto, memorize o que é a densidade de uma substância. A densidade de uma substância é o quociente da massa pelo seu volume. No próximo exercício, temos o exercício 12 da lista de exercícios. O exercício 12 fala que a densidade do ouro é de 19,3 gramas vezes centímetro na menos 3, ou seja, 19,3 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que a cada centímetro cúbico, ou seja, um pequeno cubo que possui 1 centímetro de aresta, gerando um cubo de 1 centímetro cúbico, possui 19,3 gramas quando o material se trata de ouro. O exercício então pede para calcular o volume, em unidades de centímetros cúbicos, de 31,1 gramas, que equivale a uma onça Troy de ouro. O que é uma onça Troy? Uma onça Troy é uma unidade comumente utilizada para o comércio de ouro. Se você olhar a cotação do ouro de um dia qualquer no mercado financeiro, é dado por um valor atribuído a uma quantidade de uma onça Troy. É dito que uma onça Troy vale tantos e tantos reais. Uma onça Troy de ouro tem X valor em reais no dia tal. Uma onça Troy equivale a 31,1 gramas. O exercício pergunta qual o volume ocupado por uma onça Troy de ouro. Solução: vamos separar os dados fornecidos pelo problema. A densidade do ouro, ρ, é igual a 19,3 gramas por centímetros cúbicos. A densidade do ouro é igual a 19,3 gramas vezes centímetros na menos 3. A massa dada é a massa de uma onça Troy, ou seja, a massa de 31,1 gramas. Mais uma vez, vamos utilizar a fórmula que define a densidade de uma substância. A densidade é a massa dividido pelo volume. Se a densidade ρ é a massa dividido pelo volume, queremos calcular o volume, vamos trocar as posições.
O volume deve ocupar a posição da densidade e a densidade deve ocupar a posição que ocupava a variável do volume. O volume V, portanto, é V igual a massa dividido por ρ. Trocamos de posição, volume e densidade. Isolamos o volume para calcularmos o volume a partir da massa dada e da densidade dada. Substituindo os volumes, o volume e a massa, a densidade e a massa na fórmula, podemos calcular o volume. O volume, então, é 31,1 gramas, que é a massa de uma onça Troy de ouro, dividido pela densidade do ouro, que é de 19,3 gramas por centímetros cúbicos. Realizando essa divisão, 31,1 por 19,3, obtemos o número de 1,61. Gramas cancela com gramas, gramas dividido por gramas dá 1, sobra embaixo centímetros na menos 3. Centímetros na menos 3 embaixo é a mesma coisa que centímetros cúbicos na linha de cima. Então, centímetros na menos 3 passa multiplicando na forma de centímetros na 3, centímetros cúbicos. Portanto, uma onça Troy de ouro equivale a um pequeno cubo com 1,61 centímetros de tamanho de aresta. Tente ler o enunciado, resolver o exercício por conta própria e depois confira a resposta para ver se você aprendeu os conceitos de densidade, massa e volume e sabe trabalhar com eles de maneira intercambiável nos cálculos de volume, densidade e massa. Vamos resolver agora alguns exercícios referentes às escalas de temperatura. O exercício de número 13 da lista tem como enunciado: o hélio tem um ponto normal de ebulição de 4,22 kelvins. O exercício, então, pede para se determinar essa temperatura de maneira equivalente em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Portanto, temos que converter 4,22 Kelvin para Celsius e Fahrenheit. Vamos à solução. Na solução desse problema, temos que usar a relação de conversão de temperaturas entre Celsius e Kelvin. A temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura dada na escala Celsius, menos 273,15. Acontece que a temperatura que temos no enunciado é a temperatura em Kelvin e queremos saber a temperatura em graus Celsius. Portanto, temos que isolar como variável da equação a temperatura em graus Celsius. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273,15. O número 273,15 passa para esse lado, subtraindo como 273,15 menos. Segue, portanto, substituindo o valor, que a temperatura em graus Celsius é 4,22, que é a temperatura em Kelvin, menos 273,15. Portanto, fazendo essa conta de subtração,
encontramos que a temperatura em graus Celsius, equivalente a 4,22 kelvins, é menos 268,93 graus Celsius. 268,93 graus Celsius negativos, abaixo de zero na escala Celsius. 268,93 abaixo de zero. Essa é a temperatura em graus Celsius, que equivale à temperatura em Kelvin de 4,22 Kelvin. Já para converter para graus Fahrenheit, utilizamos a relação temperatura em Celsius é igual a 5 nonos da temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Portanto, vamos isolar a temperatura em graus Fahrenheit a partir da temperatura que temos, que é expressa em graus Celsius. Passamos esse 9 multiplicando para o lado da igualdade e o 5 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, ganhamos 9 quintos. 9 quintos da temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Esse menos 32 que está desse lado passa para o lado de lá da igualdade como mais 32. Assim, temos 9 quintos de graus Celsius mais 32 é a temperatura em graus Fahrenheit. Assim, isolamos a temperatura em graus Fahrenheit e escrevemos ela como temperatura em graus Fahrenheit, temperatura em graus Fahrenheit é igual a 9 quintos da temperatura em graus Celsius mais 32. Substituindo o valor obtido para a temperatura em graus Celsius, que foi de menos 268,93, fica 9 vezes menos 268,93 dividido por 5. O resultado desse número aqui soma-se 32 e obtém-se menos 452,07 graus Fahrenheit. Portanto, a temperatura de 4,22 Kelvin equivale a menos 268,93 graus Celsius, ou seja, 268,93 graus Celsius negativos, e equivale a menos 452,07 graus Fahrenheit. Experimente resolver o exercício novamente por conta própria, calculando as temperaturas em graus Celsius e em graus Fahrenheit, conforme pedido, sem olhar a resolução, para que você verifique se você aprendeu os procedimentos de conversão de temperaturas demonstrados através deste exercício.